paz do Senhor, amados irmãos, sou o pastor Márcio, da Igreja Brasil para Cristo, Lusiânia, Goiás. Quero, nesse dia, dar continuidade da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, do capítulo 6, versículo 1 a seguir. Nos fala a continuação da segunda carta, a qual o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ou seja, a igreja de Corintos. O capítulo 6, do versículo 1, nos fala a seguinte forma: e nós, cooperadores também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Este primeiro capítulo, Paulo já deixa bem claro nesta segunda carta sobre a sua renúncia, ou seja, ele renuncia o mundo para obedecer o seu ministério, porque ele tinha a plena certeza que a graça de Deus não era em vão. O versículo 2, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, nos diz a seguinte forma: porque diz, ouviste em tempo aceitável, e socorriste no dia da salvação. E eis agora o tempo aceitável, e eis aqui o dia da salvação. Meus amados, a palavra do Senhor está nos dizendo que hoje é o tempo, ou seja, é hoje, porque foi no tempo aceitável da parte de Cristo Jesus a salvação, ou seja, ele nos amou. Ele suportou tudo. A Bíblia nos diz que ele foi 100% espírito e 100% carne. A Bíblia nos fala, foi pobre para que nós fôssemos ricos. Foi o mais simples, o mais humilde na face da terra. Foi humilhado, chicoteado, carregando a cruz para nos dar o direito da salvação. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando à igreja de Corintos. Quando eu olho para dentro da palavra, a palavra do Senhor continua nos dizendo no versículo 3. A palavra nos diz a seguinte forma: não dando-nos escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Meu amado, ele foi fiel e perfeito aos olhos do Pai. Se ele foi fiel e perfeito, ele exige perfeição, porque o céu é para os valentes, para os corajosos, que se mantêm firme na palavra do Senhor, que não traz escândalos, que não se corrompem como homens carnais, mas sim como homens espirituais, revestidos de um novo homem em Cristo Jesus. Quantos estão sendo censurados? Quantos estão se corrompendo? A palavra do Senhor nos fala que muitos são chamados, mas porém poucos são escolhidos. Muitos estão sendo enganados, porque não estão obedecendo a palavra do Senhor, não estão obedecendo o ensinamento do Senhor e estão distorcendo a palavra de Cristo Jesus. Que nós possamos estar alicerçados na verdadeira palavra, porque ela não muda. Quem muda são os homens. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Quando eu olho para dentro da palavra, o versículo 4 continua nos dizendo a seguinte forma: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, nas muitas paciências, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. O versículo 5 continua falando a seguinte forma: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. O versículo 6, a palavra continua dizendo: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Meu amado, nós temos que estar preparado para enfrentar tudo.
É isso que esta palavra está falando. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Corinto. Ou seja, não importa a hora e o momento, não importa. O que importa, meu amado, é ter bom ânimo. E foi o que Cristo Jesus nos falou. O Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Paulo, ele chega a dizer que quando penso que estou fraco, então sou forte, porque é o Senhor que nos fortalece. O versículo 7, a palavra do Senhor continua nos conduzindo, dizendo assim a mim e a você, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. O apóstolo Paulo, revestido pelo Espírito de Deus, está falando que nós não temos que se revestir deste mundo, mas sim está revestido da verdade, que é a palavra do Senhor. Não podemos de forma nenhuma estar desarmado. O soldado não vai para a batalha sem sua roupa de guerra, sem a sua arma. O apóstolo Paulo está dizendo, só vence a guerra quem está com a arma da justiça de Deus. Meus amados, é tempo da igreja estar em prontidão, atentos como visão de águia, prontos para combater o adversário. É isso que a palavra nos diz, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou contra meu irmão, não. A minha luta é contra o adversário, é contra a potestade do maligno, é contra ele que nós temos que lutar sem recuar, porque o nosso general é Cristo. A palavra do Senhor continua falando no capítulo 6, do versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Meu amado, a palavra do Senhor nos fala o seguinte, sobre a justiça e a iniquidade. Nunca podem se associar, ou seja, luz e treva. Ou seja, nunca podem comungar entre si. A harmonia jamais pode existir entre Cristo e o maligno. Ou seja, jamais pode existir entre o crente e o incrédulo. E ligação nenhuma pode existir entre o santuário de Deus e os ídolos, porque ele não divide a sua adoração com ninguém. Quando eu olho para dentro da palavra, o versículo 18 continua falando conosco, dizendo a seguinte forma, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu amado, como esse Deus é lindo. A promessa do Senhor para conosco, que não nos contaminamos com esse mundo, mas sim separamos para o Senhor. A palavra nos diz que nós somos diferentes. E se somos diferentes, agimos, porque todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra nos diz dessa forma, que todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o que diz a palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Qual é a verdadeira igreja que o Senhor vem buscar? A Bíblia nos diz que o Senhor vem buscar uma igreja que é guiada pelo teu Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Que esta palavra, ela possa penetrar no seu coração. Que nós possamos dar total liberdade ao Espírito Santo para nos conduzir. Porque quando eu olho para dentro desta palavra, eu vejo Paulo sendo dirigido pelo Espírito de Deus. E cada vez que Paulo se lançava mais profundo, a palavra do Senhor falava com a igreja de Corinto. Que a nossa igreja possa cada vez mais dar mais e mais liberdade ao Espírito Santo do Senhor, para que possa falar melhor em nossos corações, porque quando a gente se coloca diante da vontade do Senhor,
a obra é completa. Ou seja, ele não faz nada pela metade, mas ele faz tudo perfeito, como a tua palavra é em nossas vidas. Que Deus abençoe. Eu deixo aqui a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, em nome do Senhor.